Vamos conversar com o economista e doutor em economia, Otílio Rodrigues. Otílio, como é que você avalia esses últimos acontecimentos na economia e os movimentos da equipe econômica do Brasil para tentar tirar o país do buraco? Como sempre, é bom a gente analisar para compreender o contexto, né? Para não ver o fato isolado. Quando da eleição do Lula, o mercado sempre viu com desconfiança as posições econômicas do PT, do Lula. E aí, o Lula, sabendo disso, porque o mercado ele vive de expectativas, ele escolheu o ministro Fernando Haddad, né, para assumir o posto do Ministério da Fazenda. Para o mercado, ouvindo alguns economistas, inclusive essa semana eu estava ouvindo um grande professor meu da Unicamp, que hoje ele é colunista da Folha, ele é da Fundação Getúlio Vargas, professor Samuel Pessoa, e ele comentava que o Haddad foi até uma surpresa positiva para o mercado, porque todo mundo estava esperando o pior na economia, parte empresarial, né, o mercado financeiro. E, entretanto, o ministro Haddad deu uma certa credibilidade ao governo, no sentido que ele bancou a questão, por exemplo, do arcabouço fiscal, né? Vamos entender isso daí, vamos relembrar isso. Nós já falamos aqui anteriormente que uma das regras que ocasionou melhorias na economia após a crise, a depressão do governo Dilma, foi a questão do teto de gastos, que foi uma lei de responsabilidade fiscal criada lá no governo Temer. E aí, quando o PT assumiu, ele resolveu, por uma questão marketológica, alterar o nome de teto de gastos para arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal nada mais é do que um compromisso do governo de limitar os gastos a um determinado teto. O arcabouço fiscal previa que o governo só pode aumentar em até 70% do aumento da receita. Ou seja, se a receita aumentasse R$10, o governo poderia aumentar em R$7 os gastos público. A importância é que nós sabemos, como o governo ele tem um déficit público permanente e para financiar esse déficit público, aquilo que ele gasta mais do que o que arrecada, ele tem que emitir títulos, lançar títulos no mercado financeiro e aí tem que aumentar os juros e esses juros básicos da economia, eles impactam em toda a cadeia produtiva. É um indicador fundamental da economia, o teto de gastos do governo, porque quando a população, quando o mercado vê que o governo está gastando além do que pode, isso cria descrença, isso gera desarranjo na economia, o governo tem que aumentar muito os juros, aumentando os juros gera inflação, gera queda nos investimentos e gera toda uma série de consequências ruins para a economia. Quando o governo Lula assumiu, o Fernando Haddad desenvolveu uma engenharia aí de arcabouço fiscal, onde ele prometia zerar o gasto público em 2024 e em ter um superávit em 2025. Aí o que acontece agora? O governo, em mais uma dessas criatividades brasileiras, é o chamado Jabuti, pegou lá um desses projetos que são votados no Congresso Nacional e aí eles alteraram a regra que permitia o aumento de gastos. Era uma regra que já estava prevista de ocorrer no mês de maio, eles já anteciparam e o Congresso autorizou irresponsavelmente, claro que num conluio entre os parlamentares, porque com isso também o governo, para comprar essa aprovação, o governo permitiu as emendas parlamentares em ano de eleição, né, que é para garantir os votos para aprovação, e aí houve aí vamos dizer assim, um conluio, né? Então o governo já pode aumentar os seus gastos em 15 bilhões no orçamento e mais do que isso. O governo também encaminhou uma mensagem ao Congresso e ao mercado, né? O Ministério da Fazenda comunicou, o Fernando Haddad fez isso numa entrevista pública. O superávit previsto, que era de 0,5%, ele já anunciou que não vai mais ser 0,5%, vai ser zero. Então, ao invés de superávit, no ano que vem, vamos ter déficit. Qual que é o problema disso daí? O mercado já desconfiava e agora comprovou. E veio antes do que se esperava, Erivan. Essa é a questão. Aí gera toda uma instabilidade, o mercado financeiro, você viu aí, a bolsa despencou, o dólar foi para as alturas, já está em 5,27, a bolsa caiu para 124 mil pontos.
e gera toda uma série de ruídos, de turbulência, de descrença, de desconfiança, porque, olha, aconteceu antes do que se esperava, Erivan. É mais ou menos aí um panorama assim, rápido para que o cidadão comum entenda o que aconteceu na economia. Foi mais ou menos isso.